paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja com vocês e somente os inscritos. Iremos começar este culto hoje, 23/2 de 2026, domingo, mês fevereiro, aqui na sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Aleluia. Aqui é a sede da igreja que vocês estão assistindo e estão aprendendo muitas coisas aqui. Mas antes, vou dar oportunidade aqui para a irmã Emanuela louvar o Senhor aqui. Aleluia. Como sempre, né? Porque aqui é a casa da adoração. Aleluia. Porque quem manda aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o céu que manda nesse lugar, é o céu que manda nesse templo, nessa igreja, em tudo. Então aqui é para adorar e soltar a voz para o Criador. Que aqui é para adorar é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para adorar os céus. Aleluia, né? E as bênçãos só descem. Aleluia. Lá está escrito, quem tem boca louva. Aleluia. Tudo que tem fôlego, solta a voz para o Senhor, solta a voz, né? Tudo que tem fôlego. Não interessa como a voz vai ser louvado. O que importa é louvar o Criador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fica à vontade, tá, irmã? Pai do Senhor. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. O fogo cai, o fogo cai. Crente fiel sabe para onde vai. O fogo cai. O fogo cai, crente fiel sabe para onde vai. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, pede o Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar o Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar o Senhor. Senhor, mandar poder, Senhor, mandar poder. Opera maravilha, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza os que crê. Derrama fogo santo, Senhor, mandar poder. Derrama fogo santo, Senhor, mandar poder. Eu tenho uma coroa lá no céu, que Jesus preparou para mim. Ouvi a voz de Cristo que dizia: meu filho, não demora, vem a mim. Eu não endureci meu coração, a voz de Cristo eu aceitei. Ele me disse: levanta-te, meu filho, porque os seus pecados no meu sangue eu já lavei. Ele me disse: levanta-te, meu filho, porque os seus pecados no meu sangue eu já lavei. Aleluia, nosso Deus é bom. Aleluia, nosso Deus é bom. Pedimos ao Senhor, Ele mandou na hora. O fogo lá do céu está caindo agora. Pedimos ao Senhor, Ele mandou na hora. O fogo lá do céu está caindo agora. Aleluia, nosso Deus é bom. Aleluia, nosso Deus é bom. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Espírito Santo, ore por mim. Leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que
necessito usar, mas não consigo. Me ajude na minha fraqueza, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Hernani. Amém. Eu não quero Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos aqui na palavra do Senhor aqui. Ele vai se encontrar em Atos nessa noite aqui. Aleluia. Vamos aqui em Atos capítulo 2, né, nesta noite. Nós iremos aprender nesta noite. Resumo do capítulo: no simbolicamente significativo dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu visivelmente sobre os discípulos em reunião, que passaram a falar em outras línguas. 2:1-4. A multidão pasma afluiu ao local, e cada pessoa ouvia os crentes louvando a Jeová em sua própria língua. VV 5:13. Pedro acalma a multidão ao explicar que o fenômeno estava em consonância com a profecia de Joel no Antigo Testamento, no que diz respeito ao dia quando Jeová derramará do seu Espírito. VV 14:21. Pedro a seguir proclama Cristo como Messias de Jeová e Salvador, num sermão que contém os elementos básicos da pregação apostólica. VV 22:37. Cerca de 3.000 pessoas prestaram atenção ao seu chamado premente de arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para aceitar o perdão dos pecados em Jesus e receber o dom do Espírito Santo. VV 38:41. Com grande entusiasmo, os 9 convertidos assumiram o compromisso de residirem na nova comunidade cristã. VV 42:47. Versículo-chave 2:38. O convite permanece até hoje. Aplicação pessoal: a salvação é o primeiro passo. O segundo, o compromisso com a comunidade cristã. Conceito-chave: profecia P484, arrependimento P780, batismo P742. Destaque: Pentecoste 2:1. O dia de Pentecoste é comemorado 50 dias após a Páscoa. Originalmente era celebrada a festa da colheita, LV 23:15-16. No Novo Testamento também é comemorada a entrega da lei a Moisés no Sinai. Tá vendo? Então o dia de Pentecoste é comemorado 50 dias após a Páscoa. Originalmente era celebrada a festa da colheita. Tá vendo? LV 23:15-16. E no Novo Testamento também é comemorado a entrega da lei a Moisés no Sinai. Aleluia. Então, a palavra pentecostal, igual vocês
estão vendo ali, aleluia. Igual vocês estão vendo ali a palavra pentecostal, aleluia. Aleluias. Igual vocês estão vendo ali a palavra pentecostal aqui. Aqui é pentecostal, aleluia. É que a palavra acabou de falar ali. A lei de Moisés foi entregue. Aleluia. Né? E quando fala lei, é a palavra foi entregue. Aleluia. No Novo Testamento. Aleluia. No Velho é a colheita. Né? Fez a colheita lá. O Novo é a lei de Moisés sendo entregue no dia de Pentecoste. Então a palavra pentecostal, aleluia, é a palavra. O verdadeiro pentecostal, ele vive na palavra. Né? Aleluia. Você vê, pastor Simão, pular, bater palma, falar línguas estranhas, louvar, aleluia. Mas aqui não esquece da palavra. Prega a palavra. Aleluia. É como eu sempre falo, hoje tem pessoas que se dizem pentecostal, aleluia, mas para mim não é pentecostal. Pentecostal tem que estar na palavra. Porque eu falo uma palavra ali que o outro pentecostal ele não vai entender. Ele não vai compreender palavra nova, porque ele está num costume, um costume preso. Então isso não é o pentecostal. O pentecostal, ele não vive preso, ele vive livre. Livre na palavra. Entendeu? Livre na palavra. Aleluia. Verdadeiramente, hoje em dia tem muitos que pulam, rodeiam, mas não tem palavra. Aleluia. Aí a pessoa acha que essa igreja aqui é igual do outro que ela está pulando lá, rodando lá. Aleluia. E não é. O outro que está rodando outra igreja pulando lá, não estuda a palavra. Ele não é o verdadeiro pentecostal. Ele é um camuflado de pentecostal, um camuflado. Aleluia, camuflado. Igual Jesus falou, vem por fora é uma ovelha, por dentro é lobo. É camuflado. Então não é o pentecostal verdadeiro. Né? Tem muitas igrejas pentecostal por aí, mas não tem palavra. Não tem palavra. A hora que eu estou pregando uma palavra aqui, eles tomam susto. Eles não compreendem a palavra que o pastor está pregando, eles tomam susto. Por que tomam susto? Porque não é pentecostal verdadeiro. Aleluia. Porque o pentecostal verdadeiro ele não toma susto. Ele se alimenta junto com aquele que está falando a verdade. Ele se alimenta. Ele se junta. Não fica preso. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Então, não pode confundir que outro lá, outra igreja lá que pula, rodeia, é igual aqui. Não é igual aqui em nada. Nada. Absolutamente nada. Igual aqui não. Aqui rodeia, pula, bate, palma, sapateia, mas tem palavra, tem jejum, tem consagração. Tem que pagar o preço. Tem que estudar a palavra, tem que estar no culto. Aleluia. Tem que estar cultuando. Aleluia. Tem que estar devolvendo o dízimo e a oferta. Aleluia. Tá vendo? Então, não pode confundir outra igreja lá como cá. Aleluia. Por isso que eu mando o Criador matar vocês do outro lado, porque vocês adoram confundir as coisas. Por isso que eu mando o Criador matar vocês. Não confunde aqui como lá não, né? Aleluia. Aqui é mais sério, né? Aleluia. Né? Já vi muita pessoa ir para debaixo do cemitério porque confundindo as coisas. O próprio Criador daqui matou esse, confundindo, né? Aleluia. Então, aqui é mais sério. Aqui a gente pula, sapateia, mas tem palavra. É igual ali no Atos dos Apóstolos. Tem palavra. Tem que ter palavra. O pentecostal que não tem palavra, ele não é pentecostal, véio. Ele tem que ter palavra aí. Aleluia. Jesus era pentecostal. Aleluia. Né? Jesus curava aqui, fazia milagre lá, levantava morto aqui, né? Pregava no templo lá, mas falando da palavra. O que ele falou? Examinar a minha palavra. Examinar, gente. Então, como o crente verdadeiro examina a palavra. Nós gostamos de pular aqui, gostamos, mas não é por causa de outro fulano que está pulando lá, não. É por causa de Jesus, é por causa do Pai, é por causa do Espírito Santo. Não é por causa do outro fulano que está pulando. Não é por causa do outro lá que está tendo movimento, que fala movimento, não poder, movimento. Muitas igrejas pentecostais hoje têm movimento, não é poder. Aleluia.
Movimento é aquela coisa chata que você já cansou de ver, né? E não tem o Pai, não tem Jesus, não tem o Espírito Santo. Tá entendendo? Aí vem aquela palavra, fica um crente chato. É um pentecostal muito chato. Entendeu? Torna-se chato, porque não vive na palavra. Tá entendendo? Nem viver na palavra. A palavra que vai mudar a situação. O próprio Jesus não falou? Vai vir muito Jesus dizendo que sou eu e não é eu. Então é a mesma coisa. Tem pentecostal que não é pentecostal. Né? Ele é camuflado. Né? Aleluia. Ele não é o verdadeiro. Agora só vai vir muito Jesus dizendo que é eu e não é eu. E vós não acrediteis que eu não estou lá. Como diz, eu não saí nem de minha casa. Como é que está falando que eu estou lá? Eu não saí nem de minha casa, eu estou aqui em cima. Aleluia. Como é que está dizendo que eu estou lá do outro lado? Aleluia. É isso, meu irmão. É falta de entendimento. Tem muitas pessoas que têm falta de entendimento, porque não estuda a palavra, tem que estudar. Né? Aleluia. Já não está escrito, meu povo sofre por falta de conhecimento. Não tem experiência no conhecimento das coisas. Tem que ter. Né? Aleluia. O crente tem que ter conhecimento. Já está escrito, meu povo sofre por falta de conhecimento. Aleluia. O próprio Jesus já deixou claro. Aleluia. Sofre porque não tem discernimento espiritual, não tem discernimento na palavra, né? Não tem discernimento com pastor, não tem discernimento com igreja, não tem discernimento estudar a palavra. Aleluia. Então o verdadeiro pentecostal não é só movimento, né? Como diz, pode lá rodar o dia inteiro, mas a palavra está faltando. Não tem jeito, né? Aleluia. Está faltando a palavra. Como é que o Espírito Santo vai trabalhar? Não trabalha, não. O Espírito Santo não trabalha desse jeito. Igual fala aqui, ó. No Novo Testamento também é comemorada a entrega da lei a Moisés ao Sinai. No Sinai é os mandamentos, é a palavra. Né? Os 10 mandamentos. Adorará o quê? Somente a teu Deus, a ele servirás. Aleluia. O verdadeiro pentecostal é esse. Adorará somente a teu Deus só. Aleluia. Né? É o primeiro mandamento. Adorarás somente ao teu Deus. E aí ele servirá de todo o que? Seu coração. Tá vendo? Verdadeiro pentecostal. Por isso que aqui é pentecostal. Por quê? Que vive na palavra. Aleluia. A palavra da vida. Né? Quem adora o Jeová, ó, Criador. Igual fala, adora o Criador dos céus, da terra e de tudo que ele fez. E até fora da terra que ele fez. Né? Aleluia. Então, aleluia. Tem que estar na palavra. Aleluia. Tem que estar na palavra. Oh, aleluias. Né? Igual fala os 10 mandamentos. Que ele deixou, adorará o Senhor. Adorar o que? A palavra. Eu vou adorar. É a palavra do Senhor. Para ele envolver o que? A minha vida. Para ele envolver a minha vida. Aleluia. Isso que é adorar. Adorar o Senhor. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Nós estamos adorando, meus irmãos. Estamos aqui dentro da igreja. Estamos dentro do templo aqui, ó. Adorando e também aprendendo com a palavra. Aleluias. Entendeu? Aleluia. Então, aleluias. Sinais visíveis. Né? Aleluia. Agora vamos aprender aqui, ó. 2, 2, 3. 3 fenômenos ocorreram. Conjuntamente concorreram para que a descida do Espírito Santo no Pentecoste constituísse um evento único, inquestionável. 1. O vento veemente e impetuoso. 2. As línguas visíveis de fogo que pousaram sobre cada um dos crentes. Tá vendo lá? As línguas visíveis de fogo que pousaram sobre cada um dos crente. Já existia crente. Aleluia. Já existia crente. Aleluia. Não é católico. Nunca existiu católico naquela época. Nunca existiu catolicismo. Existiu crente. Aleluia. Crente. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? Há línguas estranhas repartidas sobre cada crente. Aleluia. É por isso que nos dias de hoje, vocês do outro lado que não conhecem o poder pentecostal, por que o crente fala línguas estranhas, essas coisas todas, igual aqui fala línguas estranhas verdadeiras, toma muito cuidado com como você está falando das línguas estranhas, porque o inferno está cheio de gente que blasfemaram, e você vai ser o próximo
para estar lá no inferno. Aleluia. Toma muito cuidado por você confundir. O que eu acabei de falar aqui, não confunde as coisas. Aleluia. Confundir com uma igreja que é essa aqui como é igual a de lá. Aleluia. É isso que acontece com pessoas. Você vai ter uma decepção terrível. E essa decepção é a morte. Toma muito cuidado. Aleluia. Não fica confundindo as coisas, interpretando coisa de mau agrado. Aleluia. Toma muito cuidado com essas coisas. O fulano está falando línguas estranhas, aí você vai interpretar como do outro lá que fala mentira. Aí você está comparando como aqui como de lá. Aí a sua queda chega, aí você perde emprego, perde casa, perde salário, o banco te bloqueia você. Aí você não vai saber por que está te bloqueando. Você está perdendo as coisas. Está perdendo as coisas por blasfemar com línguas estranhas. Cuidado. Aleluia. Então, aleluia. Por isso que a maldição tá, muitos aí estão perdendo muitas coisas. Está vivendo a blasfêmia. E quem é blasfemador perde tudo. Não sobra nada. Não sobra nem uma unha. Então, falava em outras línguas, viu? Falava em outras línguas. Falava em outras línguas. Tá vendo? Outras línguas. Falava outras, ó, tá vendo? Outras. Ninguém falava igual, falava outras. Parecia que era igual, mas é outros, porque o Espírito Santo, cada língua pousou sobre cada crente. Nós somos crente. Pastor Simão Santo é crente também. Eu não sou só pastor, eu sou crente em Cristo. E com o Pai, e com o Filho, e com o Espírito Santo. Com a igreja eu também sou crente. Aleluia. Mas um crente pentecostal verdadeiro. Aleluia, né? Verdadeiro. Aí, ó, não há qualquer registro desses três acontecimentos em conjunto, em qualquer outro momento. Tá vendo, ó? Não há qualquer registro desses três acontecimentos em conjunto, em qualquer outro momento. Então já fala aqui, ó. O único inquestionável, o vento veemente, impetuoso, 2, as línguas visíveis de fogo que pousaram sobre cada um dos crentes. Então por isso que fala sinais visíveis. Eles viram a língua de fogo, eles viram. Não falou que não viu, viram. Eles enxergaram. Aleluia. Eles enxergaram. Não falou que eles não iam ver, eles enxergaram. Aleluia. Viu lá, ó, a língua descer sobre cada irmãos. Cada irmão. Como essa igreja também crer nessa língua de fogo. Aleluia. Né? Visível, ó. Visível. Aleluia. Eu também já vi quando eu subia no monte. Hoje eu não subo mais no monte. No monte também, que bolão. Clareou até o monte. Aleluia. Né? Então, isso é real verdadeiro? Sim, é real verdadeiro. Mas só para quem busca. Por que o Senhor mostra um monte de coisa? Eu estou buscando. Estou aqui dentro da igreja buscando. Quem busca, acha. Já está escrito quem busca, acha. Quem não busca, não acha. Aleluia. Né? As coisas espirituais é buscar. Agora fala. Vai buscar. Aleluia. Né? Então, é desse jeito que o Senhor opera. Né? Aleluia. Igual fala aqui, cheio do Espírito Santo 2,4. A imagem é comum no Antigo Testamento que enfatiza o Espírito Santo fortalecendo as pessoas para o serviço. CFJZ 634, 14, 19. No Novo Testamento, os verbos gregos significando encher estão sempre na voz passiva. Quando o enchimento com o Espírito Santo é descrito, somos cheios, não nos enchemos por nós mesmos. Tá vendo? Não nos enchemos por nós mesmos. Não nos enchemos por nós mesmos, que eu acabei de falar. Não fica camuflado. Aleluia. Né? Não pense você assim, eu tenho poder, mas Jesus não está com você. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Então não pensa, eu estou com poder. Não, você não está com poder nenhum. Aleluia. Entendeu? Porque o Jesus mesmo que precisa estar, não está. Aleluia. Porque você está adorando a você mesmo. Aleluia. É o que eu acabei de falar. Tem igreja que só tem movimento, mas o Jesus não está lá. O Espírito Santo não está lá. O Pai não está lá. Aleluia. O céu mesmo que precisa descer, não desce. Aleluia.
Fica lá preso, né? Aleluia. Fica fechado. Aleluia. Então isso não é pentecostal, meu irmão. É o que nós chamamos. É de pessoas que adoram a si próprio. Aleluia. É o que eu acabei de falar. Pessoas que adoram a si, não Jesus. Jesus fica de lado, quando eles falam, eles deixam Jesus de lado. Né? Aleluia. Para eles Jesus é como o garçom. Quando eu querer, eu chamo o garçom. Quando eu quiser o garçom, eu chamo aqui. Eu não, né? Vou até balançar um sininho para o garçom vir. Quando eu quiser chamar o garçom, eu balanço o sino aqui. Então isso fica blasfemando, entendeu? Tem muita gente blasfemador. Entendeu? E Jesus não é garçom de ninguém. Aleluia. Já está escrito, eu não vou até você, você que tem que vir a mim. Aleluia. Né? Aleluia. Entendeu? Aleluia. Então Jesus é assim. Você que vai a ele, não ele ir até você. Não vai até você nunca. Aleluia. Não vai. Ele não vai descer lá do céu. Quem disse que vai ser lá do céu para ir na sua casa? Não vai. Você não vai ver. Aleluia. Não vai ver. Lugar nenhum você não vai ver fazer isso. Porque não é garçom de ninguém. A gente tem que ir até ele. Aleluia. E o verdadeiro pentecostal é assim, não adora assim. Ele adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí sim possa patear, pular, rodar qualquer roda, falar línguas estranhas, né? Aleluia. Qualquer roda. Aí sim, porque está adorando a Trindade. Aleluia. Mas se deixar a Trindade de fora, não é pentecostal, não. Aleluia. Né? Aleluias. É clamufado, igual Jesus falou. Igual Jesus falou, muitos virão igual eu. Igual Jesus falou, vai vir muito crone igual eu. Muitos clones. Falando aí, profetizando, revelando, né? Fazendo sinais para enganar os bobões lá, né? Mas não é ele que está lá. Aleluia, né? Não é ele. Aleluia. Não é o Jesus que está lá. É outro Jesus, Jesus falso. É o Jesus o quê? É o Jesus do pecado. Não é o Jesus da libertação. Né? Aleluia. Não é o Jesus do verdadeiro pentecostal. É o Jesus de não pentecostal. Né? Aleluia. Então tem que tomar cuidado. Né? Aleluia. Por isso Jesus falou, toma cuidado. Aleluia. Nem tudo que parece ser é eu que estou lá. Aleluia. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo, não confundir. Né? Aleluia. Toma muito cuidado com essas coisas, senão é perigoso. Aleluia. É perigoso senão Jesus te mata, né? Aleluia. Por isso eu estou falando, é perigoso. Aleluia. O verdadeiro Jesus pode te matar. Aleluia. Pode tirar da terra e mandar seu corpo para debaixo da terra, para os vermes comer, né? E te mandar sua alma para o fogo. Aleluia. Então não pode brincar não, porque Jesus é muito sério com isso. Jesus também, porque eu tenho experiência. Meu Jesus é sério demais, não brinca. Aleluia. Que tira da terra, né? Aleluia. Mata na própria casa, ele não manda nem para o hospital, já mata na própria casa, na rua, qualquer lugar. Aleluia. Já tampa o seu nariz, você não sente nem ar mais. Vai embora, já cai igual boneco. Sem vida nenhuma. Aleluia. Então, toma cuidado, aleluia. Por isso que eu falo, não pode confundir o evangelho com outro evangelho. Aleluia. Vamos lá. Aleluia. O Espírito habita em cada crente. 1 6:19, como vivemos em comunhão com Jeová, ele nos enche. Tá vendo lá? Como vivemos em comunhão com Jeová, ele nos enche. É comunhão, tá vendo? Por isso que fala aqui, ó. Aleluia. Cheios do Espírito Santo. Tá vendo lá? Cheios. Tá vendo? Aleluia. E falou que ela, e falava em outras línguas, não há qualquer registro desses três acontecimentos em conjunto em qualquer outro momento. Cheio do Espírito Santo. A imagem é comum no Antigo Testamento, que faz o Espírito Santo fortalecendo a pessoa para o serviço. E no Novo Testamento, os verbos gregos significando encher. Estão sempre na voz passiva. Quando o enchimento com o Espírito Santo é descrito, somos cheios, não nos enchemos por nós mesmos. O Espírito habita em cada crente. Como vivemos em comunhão com Jeová, ele nos enche. Quando faz isso, estamos capacitados tanto para servir, quanto para o crescimento. CFJL 5:19-3. Vê lá, como vivemos em comunhão com o Pai, com o Criador. Aleluia. O crente tem que ter comunhão, meus irmãos, minhas irmãs. Tem que ter comunhão. Aleluia. Por isso que eu digo, como é que Jeová mora lá fora na rua? Não mora não, aleluia. Mas não tem comunhão, ué. Aleluia. Como é que vai morar lá na rua, na praça, né?
em campo. Como é que vai morar nesse negócio tudo aberto? Mora não, aleluia. Por quê? Ele precisa de que a pessoa tenha comunhão, aleluia, né? Tem que ter comunhão, aleluia. Há muitos anos essa palavra é falada, aleluia, lá atrás, né? Eu ouvia muitas pessoas falar comunhão, não, tem que ter comunhão, né? Aleluia, né? Essa palavra é muito séria, né? Tem que ter comunhão, aleluia. Desde muito tempo atrás eu já ouvia falar, depois que a gente foi entendendo essa palavra. Tem que ter comunhão, comunhão que é com a igreja, ó. Tá ali, ó, ensinando, igual o pastor Simão está ensinando aqui, ó, para vocês, aleluia, que é a comunhão, tem que ter comunhão com a igreja, tem que ter comunhão com o templo, tem que ter comunhão com a palavra, tem que ter comunhão em jejum, tem que ter comunhão em oração, tem que ter comunhão, aleluia, em espírito, aleluia, comunhão com Jeová, com o Criador, porque o Criador, para chegar até ele, tem que ter comunhão, aleluia. Como é que nós estamos fazendo aqui, ó, aleluia. É isso aqui, ó, tudo aqui é comunhão. A palavra fala, eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Eu não tenho compromisso com quem não tem compromisso comigo, eu não tenho. Tá vendo? Então, o próprio Jeová já falando. Lá fora eu não estou, eu só estou com quem tem compromisso. Aleluia, né? Então, a igreja que tem compromisso, igual aqui eu tenho compromisso. O pastor Simão Santo tem compromisso. Todos os dias, de segunda a domingo, 7 horas da noite, o pastor Simão Santo tem que estar aqui pregando a palavra. Ô glória! Tem que estar, porque eu tenho que ter comunhão. Isso é uma comunhão, igual que estou aqui todos os dias, comunhão com ele. Vamos lá. Igual fala lá, como vivemos em comunhão com Jeová, ele nos enche, aí vai te encher. Aí tá ali na comunhão com ele, vai encher. Ó, o poder vai vir, ó. O poder vem, aleluia. O avivamento vem. Exalama, glória. Aí vem o avivamento, desce. O fogo desce. Aleluia. A unção desce. A restauração desce. A transformação desce. A libertação acontece. Milagre acontece dentro. Aleluia. Sinais para lá e sinal para cá, igual fala. Vai acontecer de todo jeito. Anjo começa a descer e subir, ó. Desce e sobe. Desce e sobe. Igual está acontecendo aqui dentro. Desce, sobe. Desce e sobe. Desce e sobe. Resolvendo o problema. Aleluia. Né? É comunhão. Aleluia. Igual fala, quer ver céu aberto? Tenha comunhão com o seu Deus. Aleluia. Então tem que ter comunhão. Espiritual, ela fala, vive na espiritualidade, né? Aleluia. Vamos lá. Línguas repartidas 2:3, esta manifestação externa, juntamente com o som, como de um vento impetuoso. V2 demonstram que Jeová estava ali, presente e ativo, de modo poderoso. Tá vendo lá? O som como de um vento impetuoso mostrou que o Criador estava ali com eles naquela época. Estava ativo, não estava inativo, estava ativo. Estava presente ali, ó. O Criador estava olhando e ouvindo e estendendo a mão para aqueles crentes que estavam dentro daquela casa, dentro daquela igreja naquela época. Aleluia. O Criador mostrando, eu estou aqui, vê aquele vento totalmente diferente. Como esse vento também está entrando aqui, esse vento do Criador que está entrando aqui dentro também. Glória. Glória. Como esse vento impetuoso está entrando aqui dentro também. Aleluia. Por isso que eu falo, aqui é pentecostal por causa disso. Vive na palavra do Criador, vive na oração, aleluia. Vive ligado, aleluia. E até hoje milagre acontece aqui. Até hoje cura acontece aqui, aleluia. Até hoje transformação acontece aqui, aleluia. Por quê? O pastor Simão Santo está na comunhão com a igreja. E Jeová está aqui. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui operando. Aleluia. Glória. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. Aleluia.
Como o vento é impetuoso, tá entrando mesmo, esse vento tá aqui, o mesmo aquele vento. Há milhares de anos tá aqui também entrando, ó, aleluia. Para mudar, tá mudando. Aleluia. Por isso que eu falo, tem que ser cheio do poder do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Para ver o Senhor mudar rápido, igual fala. Vamos lá. O Espírito habita em cada crente, tá vendo? Espírito Santo, aleluia. Ele habita. Quando vive em comunhão, o Espírito Santo habita. Aleluia. Como está habitando em nós nesta noite. Quando faz isso, estamos capacitados tanto para servir, quanto para o crescimento. Tá vendo? Quando o Espírito Santo invade o corpo e a alma, ele dá o crescimento. Ele dá o crescimento. Aleluia. Igual ele está dando crescimento para nós aqui, nesta noite, ele está dando o crescimento. Aleluia. Por quê? Está deixando o Espírito Santo trabalhar na igreja. Aleluia. Aleluia. Não é pastor Simão Santos que está trabalhando só para ele. Não, o Espírito Santo está trabalhando junto com o pastor Simão Santos. Aleluia. É o Espírito Santo que está trabalhando aqui, em tudo aqui, todo esse local, toda essa área. Aleluia. Tudo aqui, tela na escada e por cima e tudo aqui também. Aleluia. Está trabalhando em tudo. Aleluia. Porque aqui é o local do Espírito Santo. Aleluia. Vamos lá. Estamos capacitados tanto para servir. Olha que eu estou servindo. Eu estou servindo a Jeová. Ó, eu estou servindo ao Criador. Eu estou servindo a Jesus Cristo. Eu estou servindo ao Espírito Santo. Estou servindo a igreja. Eu estou servindo os dízimos e as ofertas. Eu estou servindo a palavra. Eu estou servindo jejum. Eu estou servindo consagração. Eu estou servindo, buscando todo momento a palavra da salvação para a minha vida. Aleluia. Então, isso é servir. E aí vai dar o crescimento. Quem dá o crescimento é o Senhor. Aleluia. Espírito Santo que dá o crescimento. Vamos lá, línguas repartir 2, 3. Esta manifestação externa, juntamente com o som, como de um vento impetuoso, V2, demonstra que Jeová estava ali presente e ativo de modo poderoso. Então Jeová estava naquela crente de modo poderoso. CFEX 316 1RS 1838 39. Essas duas manifestações antecederam o batismo no Espírito Santo e não foram repetidas em outros relatos similares do livro de Atos. Está vendo? O batismo do Espírito Santo. O crente tem que deixar o Espírito Santo batizar, né? Tem que deixar. Tem que deixar o Espírito Santo batizar, meu irmão, né? Tem que deixar. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que deixar ele te batizar, aleluia. E não querer negar ele, tem que deixar, né? Aleluia. Igual fala aqui, ó, a profecia 2:15, 21, Pedro explica o que está acontecendo ao citar uma profecia parcialmente cumprida. O fato de que o cumprimento final das profecias do Antigo Testamento geralmente eram prenunciadas por seu cumprimento parcial foi entendido pelos ouvintes de Pedro. Os elementos das profecias por ele enfatizadas são: 1. O derramamento do Espírito, que acontece antes, não há data determinada, do dia da vinda do Senhor Jesus. E 2. Durante os acontecimentos, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, de Jeová também será salvo. Viu o versículo 21, tá vendo? Não há data determinada quando Jesus vai voltar. Não tem data determinada. Até ali já está falando, não existe data determinada, e nem meses, e nem ano. Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Aleluia. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas, falsos profetisas, que fica falando assim: ah, Jesus vai vir naquela data.
Ah, vai ter um acontecimento tal data, isso. Não, não vai ter acontecimento nenhum, porque nem Jesus falou ainda, e nem Jesus veio ainda, e nem Jesus se veio, nem a trombeta tocou, aleluia, e nem viu um homem vindo com um cavalo branco lá em cima, aleluia. Então, não tem volta de Jesus determinada. Ah, vai voltar 28 de tal, vai voltar mês de dezembro, vai voltar mês de fevereiro, vai voltar mês de março, mês de agosto, mês de setembro, mês de janeiro. Não tem ano, não tem mês, não tem data, não tem hora. Nem hora tem, eu falo, nem hora. Aleluia, né? Nem hora tem. Então ele vai voltar na hora que não pensais. Aleluia. Na hora que nós não estamos pensando em nada, né? Ele vai vir nessa hora que nossa mente está apagada, igual eu falo. Nós estamos pensando em outra coisa e Jesus já voltou e a pessoa já ficou, né? Aleluia. Vai acontecer muito rápido, né? Aleluia. A pessoa não pensou nele e já voltou, né? Aleluia. Tão rápido que vai ser. Aleluia. Então, aí vai ver aquele homem vindo no cavalo branco e ficou para trás. E o povo já subiu e o resto ficou para baixo. Aleluia. Então, vai ser um acontecimento muito rápido. Mesma coisa de um raio, igual eu falo. Um raio, ninguém vê um raio do céu cair tão rápido. Então Jesus vai voltar igual um raio. Desceu, desapareceu. Não viu mais nada, né? Aleluia. Assim vai ser. Então ninguém sabe a hora nem o dia, mas a palavra fala, vigia, senão eu vou vir na hora que vocês não imaginais, e já ficou. Quem está desligado já ficou, né? Aleluia. Quem está ligado subiu. Aleluia, né? Aleluia. Então, por isso que fala, aleluia, que a gente não deve acreditar em falsos profetas que ficam falando. Tem gente que fica falando data, né? Jesus vai voltar naquela data, isso é mentiroso. Aleluia, nem Jesus sabe, é só o Pai, né? Aleluia. O Pai sabe de todas as coisas, mas a palavra fala, vigia, senão eu vou vir na hora que não imaginais. Aleluia. Então, o crente tem que vigiar o que? Na oração. Quando Jesus fala vigiar, é na oração, na igreja, na palavra, no jejum, na busca constante, igual nós estamos aqui nesta noite adorando ao Senhor. Aleluia. É assim que ele vai buscar. Aleluia. Vamos lá. Vou falar aqui, ó. Os elementos das profecias por ele enfatizados são: 1. O derramamento do Espírito que acontece antes. Não há data determinada do dia da vinda do Senhor. O dia de Pentecostes já aconteceu, né? Já aconteceu. Aqueles irmãos discípulos, aquelas irmãs que estavam dentro daquela casa, dentro daquela igreja lá, que recebeu, já foi cumprido. Agora Jesus vai buscar a igreja. Aleluia. Jesus já mandou o poder. É verdade, o poder está aqui, ó. Está dentro dessa igreja aqui, ó. Aleluia. É verdade, já mandou. O poder está aqui, ó. Agora ele vai buscar. Aleluia. E quando ele buscar, ele vai levar junto com o poder. Aleluia. Lá para cima. Aleluia. Aí igual fala, o Espírito Santo vai ser retirado da terra, igual fala. Aí o povo vai sofrer no fogo aí da terra, igual fala, né? Aleluia. Aí a palavra também fala aqui, ó. Aleluia. Não há data determinada, tá vendo? Não tem data, nem ano, nem dia que ele vai aparecer. Mas ele vai aparecer na hora que nós não pensamos, né? Aleluia. E do dia da vinda do Senhor Jesus, tá vendo? E 2, durante o acontecimento, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, tá vendo? Então isso aqui é uma profecia. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, vai ser salvo. É todo aquele que invocar. Quem não invocar não vai ser salvo. Aleluia. Tá vendo? Então, você acha que Jesus está indo até você? Não. É você que vai até ele. Aleluia. O que a palavra está falando? Todo aquele que invocar o nome dele é que vai ser salvo. Aleluia, tá vendo? Então, ele já está mostrando que Jesus não é garçom de ninguém. Aleluia. Nós temos que ir até ele. Agora falando, quer invocar o nome dele é que vai ser salvo. É quem chamar ele, é o ser humano que chamar Jesus para ele. Eu quero Jesus para minha vida, eu quero Jesus para minha casa.
Eu quero Jesus para toda a minha alma, todo o meu corpo. Eu quero Jesus que me livra do inferno. Eu quero que Jesus me livre da maldição. Aleluia. É você ir até Ele. Aleluia. Mas Jesus Cristo ir até você. Aleluia. Igual eu falei, quem invocar o nome do Senhor Jesus é que será salvo. Aleluia. Tá vendo, meus irmãos? E minhas irmãs e meu amigo. Vocês do outro lado pedem vitória porque não invoca. Não invoca. Aleluia. Perde bênção, perde tudo, perde alegria, perde a paz, perde tudo. Porque não invoca. Tem que invocar. Aleluia. Porque ele está vivo, ele está ressuscitado. O Jesus daqui não é Jesus morto, é um Jesus vivo. Está vivo, anda para lá, anda para cá na hora que quiser. Aleluia. E ele está presente o quê? Aqui agora, neste tempo e nesta igreja. Oh, glória, 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 glória. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs, e meu amigo, minha amiga? Se ficar de boca fechada, não vai receber nada. Aleluia. E se ficar quieto, também não vai receber nada. Se fechar os ouvidos, também não vai receber nada. Aleluia. E se não olhar lá para o céu, também não vai receber nada. Aleluia. É invocar. Jesus, eu estou aqui. Jesus, faça de mim o que tu queres. Jesus, muda o meu destino. Jesus, muda a minha vida. Jesus, mora em mim agora. Aleluia. Chamar, invocar, né? Aleluia. Invocar o nome do Senhor. Invocá-lo. Aí que vai ser salvo. Bom, aqui a pregação apostólica 2, 22 e 41. O sermão de Pedro aqui e outros sermões registrados em Atos contém o seguinte elemento crítico em comum. Jesus é 2, 22. Personagem histórico. Jesus é crucificado. 2, 23, 24, 3, 13, 15. E ressuscitado. Tudo isso foi profetizado. 2, 25, 35, 3, 18. Jesus é o Messias de Jeová. 2, 36, 3, 20. Todos que se arrependerem e crerem serão perdoados e lhes será dado o Espírito Santo. 2, 37, 38, 3, 19, 21, 26. Tá vendo? Todos que se arrependerem e crerem é que vai ser perdoado. Tá vendo? Todos que se arrependem e crerem. Tá vendo? Enquanto não houver arrependimento com vocês do outro lado aí, não vai ser salvo. Aleluia. Não vai ser salvo. Enquanto não houver arrependimento. Primeiro é haver arrependimento. Depois que crê. Aleluia. Né? Não tem de você crer e não arrepender. Você está crendo em vão, que nós chamamos de pessoa crer em vão. Ela só creu, mas não arrependeu. Ali primeiro vem o arrependimento. Arrepender dos seus pecados, arrepender das suas falhas, arrepender de todos os seus erros, arrepender de tudo o que você fez contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Todo o seu pecado ali, ó, todos os seus vícios, né? Você vai ter que arrepender de todos os seus vícios e falar para Ele que eu me arrependo profundamente do meu coração, lá no fundo do meu coração arrependo de todos os meus erros. Aí a pessoa vai ter que crer para ser aprovado, tá vendo? Com Jesus é assim. Enquanto não houver arrependimento, se você falar só crer, Ele não te garante que você vai entrar lá em cima, Ele não te garante que está salvo. Aleluia. Enquanto não houver arrependimento. Aleluia. Por isso que eu falo, meus irmãos, é o que eu acabei de falar aqui. Hoje tem muitas igrejas pentecostais, mas lá não tem arrependimento. Eu acabei de falar, é cramufado. Entendeu? Aleluia. Clamufado, eu acabei de falar e confirmando aqui. Se não houver arrependimento, lá não, Jesus não está lá. Aleluia. Que está lá é a operação o quê? Da carne que nós chamamos. A carne é o quê? A pessoa que adora a si próprio. E quer se construir a si próprio. Entendeu? Por isso que nós chamamos a adoração da carne. Não adoração espiritual. Aleluia. Então, enquanto não houver arrependimento, enquanto não largar os vícios,
né? Enquanto não largar tudo que está te atrapalhando, porque se te atrapalha você, por que está te atrapalhando? Porque você não vai ser salvo, aleluia. Então está te atrapalhando. Então, na hora que você largar, aí vai parar de atrapalhar, aleluia, né? Vai parar. Aí você pode falar, agora eu creio em Jesus Cristo. Agora eu creio em Jesus Cristo porque eu abandonei meu pecado. Agora eu creio. Aí Jesus vem o quê? E vai te aprovar. Aleluia. Aí Jesus desce, agora você está aprovado. Agora você está como homem e mulher aprovado para ser perdoado e receber a salvação para a sua vida e para a sua alma. Aleluia. Então tudo é arrependimento. Igual está escrito. Aleluia. Quem se arrepende alcança misericórdia. Mas quem não arrepende alcança perdição. Aleluia. Né? É inferno, né? Aleluia. Então, tem que ter arrependimento já com o Pai e com o Filho e Espírito Santo. Onde que está errando. Tem que consertar lá. Aleluia. Vai falar aqui, ó. Todos que se arrependerem e crerem serão perdoados. E lhes será dado o Espírito Santo. Tá vendo? Se não tem arrependimento, o Espírito Santo não desce. Aleluia. Ele não habita. Aleluia. E se não crê, aí que o Espírito Santo não desce mesmo, não age em nada. Aleluia. Né? Então, o Espírito Santo fica esperando até a hora do ser humano acordar. Falar assim, eu estou arrependido, agora eu creio. Né? Aleluia. Então, é aí que vai ser perdoado. Por isso que eu falo, todos estão excluídos da glória do Criador. Todos estão excluídos. Não tem garantia que ninguém vai para o reino se não houver o quê? O arrependimento. Igual está escrito ali. É aí que falou ali? É aí que Jesus vai perdoar. Aleluia. Muitas pessoas confundem aquela palavra também. Ele morreu na cruz por todos. Não, ele não morreu na cruz por todos. Ele morreu para aqueles que se arrependeu e crê. Aleluia. Né? Muitos confundem aquela palavra, morreu na cruz por todos. Não morreu por todos, não. Aleluia. Isso aí você pode tirar das suas cabeças que não morreu por todos, não. Aleluia. Ele morreu para aquele que se arrependeu e creu nele. Aleluia. E aceitou sua palavra. Aí o que fala? Aí eu vou perdoar. Aleluia. Que será perdoado. Tá vendo? Aleluia. Então, o Evangelho é assim, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso que eu falo de Jesus é muito sério. O Evangelho é sério. Agora que o Evangelho segredo é muito sério. Aqui não é brinquedo. Aleluia. Então, tudo que eu estou ensinando a vocês aqui é para os seus próprios bem. Aleluia. É para vocês mudar hoje. Não deixar para amanhã e nem daqui a pouco. Mudar hoje. Aleluia. Antes que seja o quê? Antes que seja tarde demais. Aleluia. Né? Aleluias. Então, igual fala, aproveita hoje, não amanhã, né? Aleluia. Tem que aproveitar agora. Arrepender, vai cair de joelho, confessando arrependimento e buscando o Criador de novo, né? Aleluia. Porque o amanhã cuidará de si mesmo. Igual Jesus falou, o amanhã não está nem para ninguém, o amanhã cuida dele mesmo, né? Aleluia. Né? Então é a gente que tem que cuidar da gente, né? Aleluia. Então tem que aproveitar hoje, aleluia. Hoje e agora. Então todos que se arrependerem e crerem serão perdoados e lhes será dado o Espírito Santo. Está vendo, meus irmãos e irmãs? Então, porque Jesus quer ver a obediência sua. É isso que ele quer ver, a obediência. A hora que ele vê a obediência, ele vai dar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um preço muito alto, né? Aleluia. Além de ser de graça, mas é um preço alto, porque tem que ter arrependimento para receber o Espírito Santo na vida. Aleluia. Para que o Espírito Santo possa fortalecer os ossos, a alma, o sangue, as veias, tudo do corpo e da alma. Porque o Espírito Santo fortalece tudo, porque ele é Espírito. Aleluia. Ele que fortalece toda a carne, igual fala. Aleluia. Tudo. Aleluia. Então, aleluias. Tudo isso foi profetizado, igual está falando aqui 2:25, 35, 3:18, é verdade. Isso aqui é uma profecia. Igual fala aqui, ó. Esses temas permanecem como elementos básicos da proclamação do Evangelho em nossa época. Tá vendo? Então, isso aqui é uma proclamação do Evangelho.
Aleluia. Porque a proclamação do Evangelho, o crente tem que proclamar. Aleluia, o Evangelho. Ele tem que proclamar o Evangelho verdadeiro. Aleluia. Não o Evangelho falso. Ele tem que proclamar o Evangelho verdadeiro, que é o que eu estou pregando e o que eu estou ensinando aqui nesta noite para todos vocês aqui nesta igreja e neste templo. Oh, lama chole me regla, rende lama, de canta lama cholama, oh glória, aleluias. Poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo está passando forte para lá e para cá aqui. Aleluia. Glória, 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 exaltado seja o Senhor. Uma promessa para todos, 2:39. O batismo no Espírito Santo não foi apenas para aqueles presentes no dia de Pentecoste. V4, mas também para todos que crescem em Cristo durante todas as eras. Está vendo? O batismo no Espírito Santo. Aleluia. Nós temos, aleluia, 2 batismos. Aleluia. O batismo das águas, igual essa igreja faz aqui, o batismo das águas. Aleluia. Nós vamos lá no rio, um rio raso. Aleluia. E batiza a pessoa no rio raso. Aleluia. O batismo das águas, que o pastor faz com a igreja. Aquilo que o pastor faz, que nós descemos sobre as águas. Porque primeiro, aleluia, para a pessoa ser um crente verdadeiro, tem que passar pelas águas. Tem que ser purificado pelas águas. Primeiro que eu estou falando, tem que ser purificado pelas águas. Aleluia. Aquela água corrente ali, ó, leva seu pecado negro para bem longe. Igual fala, a água corrente vai levando seu pecado negro lá, vai sumindo, vai descendo, a água vai levando, vai embora. Seu pecado ali. Por isso que tem que passar pela água primeiro. Depois, você vai ter que passar para o segundo batismo, que é o Espírito Santo. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos, o batismo sobre as águas é importante, sim, é importante, aleluia, mas ainda não te garantiu que você vai morar no reino do Pai, aleluia, porque tem que ter o segundo batismo, que é o Espírito Santo de Deus, aleluia, que é o fogo que a gente recebe, né? O poder do Espírito Santo. Aí sim está garantido a salvação, aí está garantida a vida eterna, aí está garantido o céu aberto para entrar, aleluia. A qualquer hora que Jesus buscar, vai entrar lá, porque você tem 2 batismos, primeiro das águas e o espiritual, que é o Espírito Santo com fogo, que o crente tem que ter. Ele não é só ter, é obrigado a ter, né, aleluia, não é só ter, como muitos acham, né, ter, não, tem, é obrigado a ter. Aleluia, não é só ter, não. Aleluia. Então, aleluia, igual a palavra fala aqui, ó. Uma promessa para todos. 2:39. O batismo no Espírito Santo não foi apenas para aqueles presentes no dia de Pentecoste. V4, mas também para todos que crescem em Cristo durante todas as eras. Todas as eras, igual aqui, ó. O Espírito Santo está aqui. Todas as eras. O Espírito Santo está aqui, oh glória, 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 glória. O Espírito Santo está aqui, ó, todas as eras. Não é só naquela época milenária, é do futuro de hoje. Todas as eras. Por isso que a palavra fala, pode passar geração em geração, que o meu Espírito Santo continuará sendo o quê? O mesmo Espírito Santo. Aleluia. Aquele mesmo fogo que caiu há milhares de anos é o mesmo fogo que desce aqui e que está caindo aqui dentro aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oi. Oi. Não tá tranquilo, não. Aí eu falo, tá tranquilo. Pode matar tranquilo. Tá? Eu entendo, tá bom? Mas tá tranquilo. Não tá certo, mas tá tranquilo.
Vou falar pra você. Valeu? Deus abençoe. Tá? Oh, Deus. Aleluia. Então, a palavra do Senhor aqui fala aqui ainda a comunidade cristã, 2:42, 47. Esse parágrafo é geralmente tomado como uma descrição da comunidade cristã ideal, unida, trabalha temas relacionados ao ensinamento dos apóstolos, companheirismo, oração, compartilhar, louvor. Tá vendo aí? Porque a comunidade cristã, esse parágrafo é geralmente tomado como uma descrição da comunidade cristã ideal, unida, trabalha temas relacionados ao ensinamento dos apóstolos, companheirismo, oração, compartilhar, louvor. Por isso que fala comunidade cristã. Tem que estar, sim, em comunhão com a igreja, sim. Tem que estar adorando dentro da igreja, sim. Aleluia. Tem que estar ensinando os ensinamentos dos apóstolos, igual está escrito ali, é dentro da igreja. Aleluia. Né? Igual nós estamos aqui, igual o pastor Simão está ensinando os ensinamentos dos apóstolos, e mais do que os apóstolos ainda, porque o Senhor que operou aquele poder lá com os apóstolos, o poder que está hoje com o pastor Simão é mais forte do que os apóstolos, porque já está escrito: quem crê em mim fará obras maiores do que eu fiz e maiores do que essas. Então, o poder hoje do pastor Simão é mais do que os apóstolos. Os apóstolos lá teve muito poder, teve poder para isso, para aquilo, né, para resolver isso, aquilo, ser teletransportado, ser arrebatado daqui para lá, né, sombra de tal Filipe, ou de tal lá, que só a sombra dele ressuscitou uma pessoa lá, que curou a pessoa. Então, só a sombra do apóstolo ressuscitou uma pessoa lá, né. Então, o mesmo poder que ele desceu lá é o mesmo poder que de hoje. Só que o poder de hoje que é mais forte do que daquela época. Porque o próprio Jesus já disse: todo o poder foi me entregue no céu e na terra. Então, o poder só aumenta. Não acaba. Né? Aleluia. Não acaba. Então, o poder hoje que o Senhor manda é do Espírito Santo. É por isso que o crente perde certas coisas, porque o Senhor quer dar muito poder. Muito poder mesmo. Né? Aleluia. O Senhor não quer dar pouco. Porque o Criador que nós servimos não é de pouco. Ele é de muito. Aleluia. Está escrito que lá em cima não tem limite. Quer dizer, sem limite. Porque é muito poder. Que não tem como comparar esses poderes que falam. Não tem como comparar com nada. Então, aleluia, o poder que desceu nos apóstolos. Hoje o pastor Simão tem poder? Tem poder. Mas o meu poder não é igual ao dos apóstolos. Meu poder é mais do que eles. Porque quando o pastor é fiel, o poder aumenta mais ainda. Só vai aumentando o poder. O poder só aumenta. Aleluia. Então, é por isso que essa igreja aqui é muito consagrado, muito ungido, porque o poder aumentou mais do que aquela época, né? Aleluia. Mas nós temos que seguir o ensinamento dos apóstolos? Temos que seguir, porque eles também foram chamados, como eu também fui chamado, como nós que estamos presentes aqui dentro foi chamado também. Aleluia. Né? Então o Senhor quer derramar poder para nós também, que nós somos chamados para essa era, agora fala essa era de hoje, né? Aleluia. Então agora fala que a comunidade cristã, esse parágrafo é geralmente tomado como uma descrição da comunidade cristã ideal, unida, trabalha tema relacionado ao ensinamento dos apóstolos, companheirismo, oração, compartilhar e louvor. Tá vendo a igreja? Essa igreja age dessa maneira aqui, ó. Companheirismo, oração, compartilhar e louvor. Igual que tem louvor todo dia. Aleluia. Todo dia tem louvor aqui. Aqui também tem companheirismo, né? E aqui também compartilha o quê? A salvação certa para vocês que estão crendo. Igual, é por isso que eu falo para os inscritos. Porque vocês são inscritos também, a salvação está chegando para suas vidas aí onde vocês assistirem este culto. A salvação está chegando também para que vocês possam ser abençoados, aleluia, através do compartilhar do evangelho verdadeiro deste templo e dessa igreja. O partir do pão 2:42, esta frase refere-se a serviço da comunhão, viu lá? A serviço da comunhão, partir do pão. Tá vendo?
a serviço da comunhão. Tá vendo lá? Esta frase refere-se a servir da comunhão, partir do pão. Tá vendo? Aí pessoas que estão lá fora falam, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso estar na igreja. Não, verdadeiramente você não precisa estar na igreja. Porque se você não precisa estar na igreja, Jesus também não precisa estar com você. O Pai também não precisa estar com você. Jeová também não precisa estar com você. O Espírito Santo também não precisa estar com você. O Senhor também não precisa te dar oportunidade para você entrar lá em cima de graça. Né? Aleluia. Então, a mesma coisa que você fala, não precisa da igreja, Jeová também não precisa de você. Eu não acabei de falar que Jesus não é garçom de ninguém. Aleluia. Ele não é garçom de ninguém, não. Aleluia. Ele vai olhar quem está aqui, ó, comunhão. Está aqui dentro, não lá fora. Aleluia. Né? Comunhão. Partir do pão. Por isso que fala Santa Ceia. Partir do pão. Igual faz aqui. Igual mês que vem vai ter a Santa Ceia. Que esse mês nós já fizemos. Partir do pão, porque aquilo ali é o comunhão. Aquilo ali é lembrar o quê? O corpo de Cristo, que é a igreja. Para lembrar o quê? Da noiva de Cristo. Que ele vai buscar a noiva que está dentro da igreja. Igual aqui, ó. Ele vai buscar aqui. Isso é o partir do pão. Igual nós bebemos vinho sem álcool e comemos o pão. Que ele falou o partir do pão. E o partir do pão não é meio, não. O partir do pão, o que ele fez naquela época, ele pegou aquele pão grande, né? E não tem como dar um pão grandão, né? Então ele tinha que partir ali uns pedaços maior. Então não é que ele partiu meio, como muitas pessoas ficam falando com aquela tampinha, né? Ele não partiu tampinha de garrafa, não é pior do que tampinha, né? Muito pior. Não, ele não ensinou aquilo ali, não. E nem vai ensinar. Aleluia. O que ele ensinou é o seguinte, ele pegou aquele pão grande, igual aquela época que os judeus faziam aquele pão grandão, assim, pão grandão, e partiu os pedaços do pão, mas não em meio, não um pedacinho, mas partiu maior e deu cada pedaço maior para cada um, porque o pão era grande. Aleluia. E como hoje também tem pão grande, né? Então tem pão grande, igual ali, ó, o pão de forma ele é grande, mas tem que partir ele em quadrado, porque ele é grande, né? Ele é grande, tem que partir ele em quadrado, mas ele não perde o seu tamanho, mas tem que partir ele ali, aquele ali que Jesus queria ensinar, não é pedacinho assim de tampinha, porque aquele ali Jesus não ensinou isso, e Jesus proíbe isso, né? Ele tem que mudar esse costume, que fala é costume. Costume velho Jesus não gosta, tem que viver o costume novo, que Jesus ensinou. Vinho novo, igual Jesus falou, beber vinho novo, aleluia, e sem mistura, tá vendo? É vinho puro, sem mistura, né? Aleluia. O que Jesus também ensinou, não coloca remédio velho no remédio novo, os dois vai se romper e não vai aceitar, aleluia, e tá vendo? Então, não pode viver em costume velho, tem que viver no costume novo que Jesus falou, né? Aqui está o quê? O sangue e o corpo do Novo Testamento. A gente vai falar, novo, é nova vida. Aleluia. Tem gente que não entende isso é nova vida. Aleluia. Aí quando ele ensinou tampinha. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Por isso que fala o partir do pão, né? Foi ali. Ele pegou aquele pão na mesa grandão. Não, nós vamos ter que partir esse pão. Porque senão um vai virar guloso aqui. Um vai querer comer o pão, vai ser guloso, né? Igual Jesus falou, vocês vão ser guloso. Não vai sobrar para os outros aqui, não. Então, nós vamos partir cada quadrado desse aqui, nós vamos partir. Nós vamos partir cada triângulo desse pão aqui, ó. Mas não menor, porque ele é aquele negócio de tampinha, né? Então, aleluia, e Jesus Cristo. Por isso que eu falo, aqui vocês aprendem muitas coisas. Que outros lugares você não vai ensinar vocês, porque tem que viver na palavra, que eu acabei de falar, tem que viver na palavra, meu irmão. Vive a palavra e viverá, agora fala, vive a palavra e você viverá. Aleluia. Viverá o quê? Bem ainda, não mal, aleluia. Né? Tem que viver o novo, igual fala, Novo Testamento é nova vida. Jesus falou, aqui está novo mundo. O que é novo mundo? Vive uma nova vida com Espírito Santo da verdade e a palavra da verdade. É? Então, aleluia, aleluia. Por isso que fala, a gente tem que certos costumes que não vai levar para o céu, vai levar para o inferno, né? Aleluia. Tem costume velho
que não leva para o céu de jeito nenhum, igual Jesus falou, né? Igual Jesus falou dos fariseus, a doutrina de vocês é do diabo, igual Jesus falou para os fariseus. Suas doutrinas é do diabo, vocês são do diabo. Vocês são de Satanás, né? Aleluia. Jesus chamou os fariseus e escritos, vocês são do diabo. Vocês gostam de prender pessoa. Eu vim para que a pessoa seja o quê? Livre! Aleluia! Livre! Aleluia, né? Vocês gostam de prender muita pessoa. Agora falou os fariseus e escritos, vocês amam prender. Além de vocês não ir para o céu, não quer que o outro vá. Aleluia! Não quer, aleluia. Então tem que tomar cuidado, viu, meu irmão? Tomar cuidado com certos falsos profetas. Outro não vai, ele sabe que não vai para o céu, não quer que você vá. Aí quer que você vai para o inferno junto com ele. Aleluia. Né? Tanto certo costume velho. Jesus falou, abandona os costumes velhos. Olha, Jesus abandona os costumes velhos já. Aleluia. Porque nós não somos escravos, nós somos livres. Né? Somos livres. Jesus falou, vocês são livres. Vocês não é escravo. Aleluia. Para ficar preso. Igual ali naquele costume ali. Né? Igual muitos interpreta, tem que dar um pedacinho de pão, isso é costume. Você está preso no costume. Aleluia. Jesus não ensinou, que Jesus ensinou o quê? Liberdade. Você vai lembrar do meu corpo, mas vai lembrar direito. Você não vai lembrar do meu corpo mal interpretado. Né? Você vai lembrar do meu corpo com entendimento, com liberdade. Você não vai lembrar do meu corpo como está em cadeia, não. Aleluia, né? Aleluia. Então, Jesus veio para isso. Agora está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Tá? É a palavra que liberta. Quanto mais conhecer a palavra, vai te libertando. Aí Jesus, o que? O céu desce. Por que o céu desce muito rápido aqui? Porque deixa Jesus mostrar o caminho. Aleluia. Né? Porque deixa Jeová mostrar o caminho. Porque deixa o Espírito Santo mostrar o caminho. Aleluia. Né? Então tem que aprender lá fora. Tem que ter conhecimento. Por isso que Jesus falou, o meu povo sofre por falta de entendimento. Aleluia. Tem que ter entendimento. O crente tem que ter. Né? Aleluia. Para ele poder o quê? Vencer. A hora que os falsos profetas chegar, o verdadeiro crente, como eu sou, chega ali e já repreende aquele falso profeta. Cala-te, o filho do diabo. Cala sua boca, sua filho do diabo. Cala sua boca, sua filha do diabo. Né? Aleluia. Jesus não está contigo, nem Jeová, nem o Espírito Santo está contigo. Mas sim está o inferno na tua boca. Aleluia. Para a gente repreender, né? Aleluia. Para não ser enganados, né? Aleluia. Como Jesus falou aqui, para que não seja enganado. Aleluia. Agora nós vamos, aleluia, passar aqui também pela revelação aqui também, aleluia. Deus está contigo aí, pastor Hernani. Deus está cuidando das tuas costas aí também. Deus está mostrando aqui. Está tirando a dor das suas costas, está tirando o mal-estar do teu corpo também, tá? Eu vi o Senhor também limpando teus rins também, teu intestino, tá? Teu pulmão também aí, o Senhor trabalhando aí também aí, tá? E o Senhor está na tua coluna aí também, viu o Senhor te dando saúde na tua coluna. Então aposta em nome de Jesus aí, desse milagre que Jesus está te dando aí para a sua vida nessa noite aí. Aleluia. E a irmã Manuela também, o Senhor está cuidando também, tá? Da tua saúde e lá da tua casa lá, tá? E o Senhor também quebrando toda ação de inveja contra a irmã, tá? Quebrando muita inveja contra a vida da irmã lá na casa da irmã lá. E tá abençoando a casa da irmã lá, tá? Eu vi que o Senhor me mostrava uns olhos assim, negros assim, vigiando a irmã. Mas eu vi aquele clarão assim, ó, que começou a queimar aqueles olhos e sumiram. É o Senhor te dando essa vitória nessa noite. Pode tomar posse aí em nome de Jesus aí, tá? Que a vitória é da irmã aí, aleluia. Aleluias. Glória ao Senhor dos Exércitos. Agora vamos passar pelas ofertas para nós agradecermos, que amanhã tem mais, né? Aleluia. De segunda a domingo, 7 horas da noite, madrugada também tem mais. Mas vamos passar agora pelas ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos
que ajudam de bom coração, dando a eles paz e amor e alegria, abençoando seu pão de cada dia. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que ajudam de bom coração. Dando a eles paz e amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Vamos mais uma vez para arrebentar o inferno. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que ajudam de bom coração. Dá a eles paz e amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Amém! Aleluia! Agora vamos orar para terminar, né? Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, te agradecemos por este culto aqui nesta noite, mas só estamos te entregando o culto, mas a palavra ainda continua dentro dos nossos corações. Abençoa, meu Deus, todos também que vão assistir este culto aqui também, aleluia, esses inscritos, aleluia, visita esses lares também, para que eles possam estar aqui também, aqui dentro dessa igreja. Abençoa todos que estão ajudando essa obra também, meu Pai, com os dízimos, com as ofertas. E eu te entrego este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém e amém. Está terminado em nome do Cordeiro que é Jesus Cristo. Aleluia.